E aí, galera, bacana? Vamos gravar um pouquinho aqui pra vocês contando do BO que deu aí com a nossa programação de viagem em cima da hora, né? A gente fez a programação aí de viajar de carro, construímos toda a estrutura. Depois eu vou gravar também como que a gente fez e postar aí. Construímos uma cama, compramos baú, fizemos toda uma estrutura aí para fazer essa viagem de carro aí com o roteiro. A gente ia passar pelo Atacama, fizemos um roteiro aí, né, para passar pelo Atacama, depois entrar pela região de Arequipa ali, na região sul, e seguir sentido Lima, Huaraz, e voltar por Cusco e atravessar de novo a fronteira peruana com o Brasil pelo Acre. Porém, parece que já não era nem pra gente ir de carro, porque foi tanto BO, né? O que aconteceu? E a gente foi resolvendo um BO, aparecia outro BO, a gente foi resolvendo. Primeiro foi trocar o carro. Vamos lá, começar do início. A gente tinha um Prisma. Tinha o Prisma, que a gente já fez alguns vídeos e já tinha viajado com ele. Ótimo meu carro, tá? Excelente meu carro. Mas Excelente só que carro. tinha que ter um carro maior, porque ia precisar pra andar, pra levar mais coisas, montar pro lugar Pra dormir, a nossa ideia era dormir no carro, então a gente decidiu trocar por um SUV, né? Aí foi uma saga Começamos achar a procurar um carro. Aí até que gostamos do CR-V. Gente, Isso. foi lindo. Andei, aí Testamos o carro lá no dia, na hora. E aí compramos o CR-V, né? É um carro excelente, né? Muito confortável. Era um carro 4x4, porque a gente tem ideia de fazer umas viagens aí pra Patagônia. Essa própria viagem pro Peru, a gente tinha tava no roteiro passar por algumas estradas de terra, então um carro 4x4 era interessante. E aí testamos o carro lá na hora, né? Fomos num local conceituado, até para evitar problemas aqui em Belo Horizonte. E ainda bem também que a gente foi num local bacana e conceituado, porque o problema do carro não foi resolvido, mas assim, cumpriram com a lei e devolveram dinheiro, a gente devolveu o carro. Mas enfim, falando do que aconteceu, né, o CR-V ele veio com o problema na direção, no setor de direção dele. Os CR-Vs eles têm direção elétrica e o elétrico, né, os circuitos elétricos eles ficam junto com o setor de direção. E esse setor de direção veio com folga. A gente andando no carro uns dias após comprar, vimos que a direção tava dura, né? O que aconteceu? Eu vim com o carro de Belo Horizonte pra minha cidade. E o carro não parava não. Se eu fosse fazer a curva pra direita, eu tinha que ficar segurando, porque se eu soltasse, ele ia para outro lado. Aí eu falei, esse carro... A direção não alinhava, né? A direção tava dura, ele não alinhava. Esse carro tá meio esquisito. Aí fomos ver, tava com um problema de folga no setor da direção e eles apertaram a regulagem desse setor para que ele não fizesse barulho, né? E só que era um problema, a gente descobriu. Aí mandamos ele na garantia, né? Para concessionária. Eles se prontificaram na hora a arrumar, porém tentaram por diversas vezes, 2, 3 vezes, fazer o reparo do carro, fazer o reparo do setor, né? Eles não quiseram trocar e colocar uma peça nova. O reparo não ficou bom. A gente, eu e a Cláudia somos motoristas de caminhão, né? Eu fui motorista, Cláudia foi motorista de caminhão, operadora. A gente entende um pouquinho, né, de carro e de direção. Então não ficou bom, a gente devolveu, e a gente devolvia o carro, falava que ainda estava com problema. E nisso passou-se os 30 dias de lei. Quando a gente compra um carro usado, né, ele tem 3 meses de garantia total do carro. E quando dá algum problema, a empresa tem 30 dias para corrigir.
E aí após esses 30 dias a gente foi conversar com o pessoal, ainda demos a alternativa de colocar, de ainda assim tentar colocar uma peça nova, original, na Honda, mas aí a empresa achou melhor não fazer e fazer o distrato com a gente, mas também devolveu pra gente todos os valores. Então assim, na verdade eu tenho a elogiar, e foi uma boa escolha a gente ter ido em uma loja grande, né, que também cumpriu com tudo que a lei manda, né, amor? Ela devolveu o dinheiro pra gente, devolveu os gastos que a gente teve pra ir levar o carro e tudo. Então assim, enfim, esse primeiro problema, tivemos que devolver o carro. Aí a gente já pensava no Duster e demos a sorte de passar na concessionária Renault. E assim, fomos lá Tem outro detalhe. Vamos. Outro detalhe. Eu queria a Rave. Isso. Aí a gente tinha decidido a Rave, né? Então Rave. vamos pra Rave. Aí fui na loja pra comprar a Rave. Rafael pegou o carro e foi estacionar enquanto Ela entrou na loja primeiro. Já tinha agendado, olhado o carro, olhar o carro. agendado pra olhar o carro, pra ver se eu ia gostar do carro. Tinha deixado tudo programado. Cheguei na loja, o vendedor simplesmente falou comigo assim. Eu falei, eu tô com a agenda, um carro agendado pra mim olhar, que eu tenho interessado pelo site, e vim olhar. Aí ele simplesmente virou pra mim e falou assim que ele só poderia deixar eu olhar ou andar no carro se eu fosse comprar. Eu falei, mas como que eu vou comprar um carro nesse valor se eu não posso nem andar e nem ver se eu vou gostar do carro? Mas não pode, porque você pode andar se você for comprar. Não faz sentido nenhum, né? Porque você vai comprar um carro, você tem que testar o carro. Rafael desceu, eu falei, Rafael, vamos embora. Aí ele não desceu, não, vamos embora, eu não vou comprar o carro mais. Então eu quis comprar o carro mais. E passei na Jeep e gostei do Compass. Quase fechei o Compass. Aí o Rafael falou assim, não, vamos dar uma olhada lá na Renault, se a gente não gostar, a gente volta pro Compass. Aí agora você foi. Isso. Aí a gente passou na Renault, que o Duster também já era um carro que a gente já estava conversando, já tínhamos pensado nele, né? E passamos na concessionária da Renault, fomos na Minas Trans, que é assim, uma concessionária excelente, pessoal, fomos super bem atendidos lá. Como que chama o menino lá que atendeu a gente? Esqueci. Vou deixar aí, esqueci o nome dele agora, mas... Coloca aí no... Sim. Não sei se o áudio tá saindo bom, pessoal, depois eu vou ver, porque tá caindo uma chuvada, a gente tá na rodovia aqui. Mas aí a gente foi lá e fomos super bem atendidos e demos muita sorte, porque encontramos um Duster 2000, já modelo 2025, ano 2024, com 3.000 km rodados, e assim, já falamos, esse é o carro. 2 anos de garantia ainda. A gente deu uma pausinha aí porque tava chovendo muito, acho que o áudio tava ruim aí, né? Mas enfim, aí a gente achou esse Duster muito bom assim, Duster 100 detalhes, que é o carro que a gente tá aí hoje, né? A gente fechou com ele. Aí primeiro problema resolvido, falamos, vamos seguir. Aí fizemos o projetinho aí, como eu falei, depois vou fazer um vídeo mostrar também como que a gente montou a casa. E montamos tudo ali, a cama, compramos o rack de teto, baú, compramos coisa de camping, fogão a gás desses de camping, né? Compramos como chama o negocinho de escalar, o pauzinho da... esqueci, aquele negocinho de fazer trekking. Enfim, nos preparamos todo pra viagem, mesinha com cadeira de camping. A ideia era a gente ir mesmo, dormindo no carro, cozinhando no carro, fazer uma viagem bem nesse estilo aí, que a gente quer seguir nesse estilo mesmo. A gente tem o sonho ainda de montar um motorhome, talvez comprar uma van. E aí, assim, a gente tava muito empolgado, fizemos tudo mesmo.
E aí a gente foi buscar um amigo o meu último- foi me emprestar, porque pra gente viajar pra Argentina, Chile, Peru, eles têm algumas regras específicas que não vou falar todas, mas uma Depois a delas gente é o detalha cambão, no- sim. E uma delas é o cambão, que a gente precisa ter no carro, e eu não tinha. Isso, como era só para essa viagem, tem um amigo meu também que também gosta de viajar desse jeito, de carro, já foi para Atacama, para vários lugares, e ele falou que me emprestaria esse cambão. E aí, conversando com ele, ele me perguntou, né? Ele perguntou pra gente se o carro estava financiado, a gente falou que estava, a gente pagou aí quase Um valor um considerável. valor considerável, metade do carro. A gente pagou à vista e parcelou o restante, a outra metade. Aí ele pegou e perguntou se a gente tinha pego a autorização com a financeira pra sair com o carro do país. E aí eu falei com ele, falei, não, eu já vi 500 mil vídeos aí sobre isso e eu só preciso ter autorização quando o carro não tá no meu nome, porque vocês podem pesquisar na internet aí. A maior parte das pessoas que gravam vídeo sobre esse assunto fala que precisa dar autorização, né, por escrito se o carro não tiver no seu nome. E o carro tá no meu nome. Porém, como ele tá financiado, né, então ele tem no documento lá que tem alienação fiduciária. Aí ele pegou e falou, não, carro que é alienado, você precisa sim da autorização da financeira para sair do país. Aí fui pesquisar na internet e realmente, né, carro que tem alienação fiduciária, né, que está financiado, ele não pode sair do país. E isso foi um final de semana antes da viagem, pessoal. Aí, da segunda-feira de manhã, liga eu lá para a financeira e aí o pessoal me pediu 20 dias para me enviar esse documento, né, essa declaração essa autorização de que eu poderia sair do país. E aí eu falei com eles, né, tentei negociar com eles, falei não tem como, a gente vai viajar na próxima semana. Perguntei para eles, né, por que esse tempo, como que a gente poderia fazer para melhorar esse tempo. Eles me falaram que são 5 dias para eles elaborarem a autorização e mais 15 dias para enviar para a gente. Eu falei, não, mas esses 15 dias de envio não atende a gente, então vamos ver o que a gente pode fazer. Eu pago um Sedex e vocês me enviam pelo Sedex, que o Sedex tem o Sedex 10 aí, né, que chega no outro dia. A gente atrasaria 1 ou 2 dias para sair a viagem, mas não impactaria toda a viagem. E aí não aceitaram, falaram que não poderia, que a única forma de envio seria por carta registrada. Aí eu peguei e falei, beleza, mas então onde fica, né, o escritório de vocês, que no caso fica em São Paulo, eu vou ir buscar, vocês fazem dentro desses 5 dias que vocês têm para elaborar, né, fazer a autorização, e eu vou ir buscar. E também não autorizaram, falou que eu não poderia buscar pessoalmente. Tentei negociar, mas infelizmente assim, ficamos até bem chateados com a financeira. Não vou citar o nome aqui, né, mas ficamos bem chateados, porque explicamos todo o contexto e eles não quiseram facilitar pra gente assim, de forma alguma, sabe? Hoje, nesse mundo tão tecnológico, né? Sim. Uma coisa que poderia ser enviada assim, no e-mail que fosse... Precisa da assinatura física? Ok, mas a gente se dispôs a ir lá buscar. Não, e mesmo assim, tem assinatura digital hoje. Sim. Que a gente assina pelo Gov, tudo, então assim, a gente acha que não justifica. Tá certo que teve o erro da gente de não perceber isso com antecedência, mas poderia ter. Nem quando a gente comprou o carro, a gente falou várias vezes que a gente ia viajar com o carro para fora do país e ninguém sabia, nem o pessoal da concessionária. Tanto que quando eu pedia o pessoal da concessionária uma ajuda, eles tentaram ajudar. E eles ainda falaram, Rafael, o carro está no seu nome, você não precisa dessa autorização. Todo mundo imaginava que só precisava da autorização se ele não tivesse no meu nome. Mas aí deu esse BO 1 semana antes, a financeira infelizmente não fez nada para ajudar. Eu me dispus a ir lá no escritório deles, ia buscar lá, né, o documento ia estar pronto. E eles não aceitaram.
pedir pelo menos o número do setor lá, porque eu conversei com o atendimento lá, com o saque, pedir pelo menos o número do setor que faz essa autorização, para mim tentar negociar junto com eles. Nem isso o atendente do saque quis fazer pra gente. Então, assim, realmente a gente ficou muito chateado com a financeira, porque independente do nosso erro, eles não quiseram fazer nada para ajudar o cliente, né? Eu acho que teria como eles pelo menos deixarem a gente buscar lá. E detalhe, é R$500. Isso, tem isso também. Que eu tinha que pagar. Custa R$500 a autorização para eles darem essa autorização pra gente sair do país. E não era de graça. Pois é. Detalhe. R$500 por um papelzinho assinado, né? Mas enfim, ficamos muito chateados com a financeira. No dia eu fiquei muito chateado. Ainda tava no trabalho, liguei pra Cláudia, falei que tinha acabado com a viagem e tudo, porque era o sonho da gente fazer essa viagem de carro. Mas aí colocamos, né? Acalmei, cheguei em casa, a gente conversou. E aí a gente vai ter que fazer a viagem de avião. Já fechamos a passagem de avião com um amigo meu, inclusive, que deu muito apoio pra gente. Falar da empresa dele também aí. Ele tem uma empresa que vende passagens aéreas com milhas. Compramos a viagem com ele aí, as passagens bem mais em conta do que estava na companhia aérea, uma economia bem significativa. Então, ao mesmo tempo que tem empresas que às vezes não querem ajudar o cliente, tem também muitas empresas boas, e essa sim vale a pena a gente falar os nomes, né? Uma delas é a Jorlan, que é a Minas France aqui de Belo Horizonte. Já fomos atendidos tanto na unidade da Barão quanto a unidade da Savassi, os dois locais, assim, um atendimento espetacular, pessoal, com tudo. Depois levamos o carro, né, já levamos o Duster para fazer preventiva lá. Sempre eles dão um mimo pra gente, uma limpeza, né, uma lavagem de carro, assim. Então, a Jorlan tem essa empresa também do Daniel, que é amigo meu, assim, pessoal mesmo, e a Conex Milhas também, que sempre aí disponível para ajudar. Mas enfim, é o que a gente queria passar aí nesse vídeo. Deu ruim mesmo a viagem com o carro, e a gente vai fazer essa viagem agora de avião, e com certeza vamos mostrar bastante coisa interessante, a cultura, né, de um novo país que a gente vai conhecer, paisagens. Peru é um país muito rico, tanto de cultura quanto de belezas naturais, e a gente espera que seja uma viagem muito, muito bacana aí. Então acompanha com a gente aí, vamos tentar aí ir postando uns vídeos aí com uma certa periodicidade agora também, e explicar pra vocês aí tudo direitinho sobre os locais que a gente passa. E é isso, acompanha a gente aí nos próximos vídeos.